Olá, olá, queridos, queridas, muito boa tarde para você que está chegando com a gente aqui no ao vivo para mais uma live aqui no nosso canal Ser Mais Você, essa comunidade que tem por objetivo, né, trazer e trabalhar os temas do autoconhecimento, da espiritualidade, do autodesenvolvimento, sempre trazendo pessoas aqui muito especiais que já navegam nessas temáticas há um bom tempo, já tem uma jornada, uma história, né? De trabalho nesses temas e sempre a gente vem aqui partilhar conteúdos, assuntos que possam contribuir com a tua evolução pessoal, que possam te ajudar a ter mais clareza da tua jornada. Então, você que já está com a gente aqui ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que vai assistir ou está assistindo essa gravação em algum outro momento, né, do tempo e espaço, lembra que é sempre o agora, né? Não existe passado nem futuro, só o momento presente. Então sejam todos muito, muito bem-vindos. E nessa terceira semana de setembro, normalmente a gente tem a live aqui com a minha querida amiga Beth e Có. No mês passado tivemos Silvano, que está aqui conosco, né? Também participando na live do mês passado. E a Beth hoje tá com um probleminha lá, uma questãozinha de enxaqueca, então não vai poder estar com a gente aqui nessa conversa. E nós vamos todos irradiar muita luz, muita energia verde, né? Do raio verde para a cura dela. E tá aqui Silvano, aonde a gente, junto com vocês, vai conversar hoje sobre o corpo como um instrumento, né, de uma nova linguagem do ser mais consciente. Então, Silvano, querido, seja muito bem-vindo para essa nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Sempre um prazer estar por aqui, né? E vamos que vamos. Vamos conversar sobre esse tema. Silvana, eu sei que você é, tem uma função muito atuante, né? Muito presente com a Beth, né? Com a tua irmã também nos projetos, com a Marise, enfim, é um grupo aí de trabalho muito alinhado, uma equipe de trabalho muito alinhada. Com essa nova consciência que a gente vem ancorando na Terra e vem desenvolvendo em cada um de nós e também impulsionando a humanidade a ir para esse novo espaço de consciência, né? E o corpo é um instrumento, efetivamente, para que a gente possa experienciar essa nova consciência aqui nesse plano, aqui nessa terra. Como é para você hoje, a partir da consciência que você tem hoje, como é ou como foi a tua jornada para reconhecer o corpo como um instrumento de consciência? Como foi isso para você? Olha, para mim especificamente, eu percebo que ele tem um pouco dessa dualidade na jornada, né? A gente aprende a se desfazer das dualidades. Mas no processo de adquirir conhecimento também existe uma dualidade que às vezes parece excludente, mas não necessariamente é, né? Que é, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui apaixonado por ciência, Uhum, a ciência de uma forma geral, né? Não nada muito específico, mas desde a época de colégio eu sempre fui muito bom em matemática, química, biologia, né? Física foi um pouco mais difícil, eu vim pegar já depois de adulto, que eu comecei a me interessar mais pela parte de física. Mas também sempre tive, né, um, um, um pé na espiritualidade. A princípio na parte de religiões, porque eu estudei minha vida inteira em um colégio católico, né? Minha avó era católica, né? Minha mãe espírita, então eu cresci um pouco entre esses dois mundos, do espiritismo kardecista e catolicismo. do catolicismo, exatamente. Cheguei a ser acólito também por um tempo, né? Que é tipo coroinha, mesmo sem ter feito crisma, primeira comunhão, essas coisas do catolicismo.
né? Eu tive permissão lá porque eu estudava no colégio desde o jardim, né? Então eu tive permissão lá dos padres para poder ajudar nas celebrações das missas e tal, né? E eu sempre busquei alinhar esses dois caminhos, que parecem duais, mas que hoje em dia a gente já vê, né? Com o passar dos anos a gente já foi vendo que existe muita complementaridade, né? Que muita coisa a gente pode absorver e incorporar dos conhecimentos que a gente vem adquirindo. Nosso próprio conceito de espiritualidade, ele vai se adequando muito ao nível de conhecimento científico que a gente tem. Uhum, Quando hoje a gente fala sobre as possibilidades do universo quântico, né, e tem termos quânticos em tudo que é trabalho voltado para esse ramo, e não só esse termo, mas outros termos também, a gente consegue perceber a extrapolação que nós podemos fazer dos conhecimentos científicos. E se a gente for analisar, né, a própria evolução da ciência, ela depende dessas extrapolações, né? Nós temos muitos cientistas que fizeram grandes descobertas tentando provar a existência de Deus, uhum, cientistas religiosos, né? Então, assim, para mim, né, essa mescla desses dois conhecimentos me fez ter uma série de percepções e fazer uma série de questionamentos, né, e buscar cada vez mais entender essa parte do nosso corpo como um instrumento no processo, né? Porque muito se fala da consciência, né? E a gente até já falou numa outra live que eu fiz uhum, aquela alusão com os computadores, né? No qual o corpo é o hardware, a mente é o software e a consciência é o operador, né? A pessoa que está ali por trás mexendo no computador. uhum, Mas existe também uma função muito importante do corpo com relação ao coletivo, né? A gente sabe hoje que todo aglomerado de matéria possui um campo eletromagnético que gera gravidade, né? Mas não só gera gravidade, ele vibra, né? Então todo ser vivo e também os seres, né, imateriais, aqueles que são imateriais, possuem este campo energético em volta deles que vai além do corpo, mas também é uma extensão do corpo, né? E existe uma funcionalidade muito forte no âmbito coletivo, que é aquilo que nós estamos vibrando. A frequência que nós estamos vibrando afeta os outros campos à nossa volta, uhum, né? Então, assim, a gente sabe que o processo de despertar ele é interno, que, né, nós não podemos fazer a parte do outro, mas nós também não podemos negar a influência que nós podemos exercer sobre o outro para que ele possa fazer essas escolhas também, né? Seja através do exemplo, seja através de boas vibrações, né? Entender que tudo aquilo que você está emanando, né, que você está vibrando, a frequência que você está vibrando, pode afetar o campo de outras pessoas, né? E nossos atos, nossos gestos também fazem parte disso. A ação é um dos principais métodos de transmissão, né? Então, assim, não podemos subestimar, né, a importância que um bom dia, um obrigado, um por favor pode fazer na vida de alguém, né? Uma gentileza que está ao nosso alcance, né, pode estar fazendo uma grande diferença na vida de outra pessoa. Então, nesse sentido, nós somos instrumentos muito poderosos para a mudança aqui na Terra, né, no plano material, sabe? Então, eu acho que levou alguns anos para internalizar tudo isso, porque, assim, primeiro a gente adquire o conhecimento, depois a gente aprende a colocar esse conhecimento em prática, né?
Então, parte do que eu estou falando aqui eu já conheço há muitos anos, mas algumas dessas coisas estou vivendo de fato há pouquíssimos anos, ou talvez há menos de um ano, sabe? Porque primeiro a gente vai adquirindo esse conhecimento, depois a gente vai internalizando e percebendo. Muitas vezes é um estalo que vem quando você olha para você lá atrás e você fala: Olha como eu já estou fazendo diferente, né? E aí você percebe a mudança, as mudanças sutis, elas vão ocorrendo sem que a gente se dê conta. Aí um dia o acúmulo delas vem daquele estalo e você percebe, né, que uma chave virou dentro de você e que as coisas podem ser muito mais simples, né? Eu gosto muito de uma banda chamada o Teatro Mágico e eles têm um trecho que eles cantam uma música, eles misturam poesia com música e buscam muitas influências literárias também. Então eu sei que essa frase não é exatamente deles, mas eu conheci através deles, né? No fundo, é simples ser feliz. Uhum. Difícil é ser tão simples. Boa, muito boa. Você sabe que essa tua fala agora, o que tu trouxe, me lembrou algo muito, que me chamou muita atenção aqui, né? Antes de entrar na live aqui, eu tava numa outra reunião conversando com outra pessoa que também é do nosso meio, assim, né, e tal. E daí ele disse, ele estava me contando, ele passou um mês na Europa agora fazendo movimentos terapêuticos por lá e tal. E daí ele estava me contando que numa das vivências que eles realizaram lá acho que foi na Espanha, basicamente compareceram a vivência brasileiros que moram lá, né? E o brasileiro, a gente, né, por característica nossa, já cultural, o brasileiro, ele tem muito esse comportamento que você acabou de falar, assim, mais expansivo, né? De abraçar, de se manifestar, de, né, interagir, de essa coisa caliente, né, do brasileiro, do humano, da interação. É muito particular da nossa cultura, né? De modo geral, a interação com o outro. E aí, dentro dessa evolução que todo o planeta está passando e não seria diferente para nós, as pessoas, né, ou uma quantidade maior de pessoas estão aprendendo a praticar a gratidão, a ter empatia, que é esse processo que você falou aqui, trouxe no final da tua fala, né? E daí ele estava contando que lá onde ele estava, na Espanha, tinham, na vivência lá que eles estavam fazendo, tinham alguns brasileiros já morando, que moravam já na Europa, tipo há 15 anos, 20 anos, muito tempo, muito tempo. E eles, pelo convívio, acabaram adotando comportamentos, né, culturais de mais afastamento, distanciamento, sem muito acolhimento, sem muito abraço, sabe? Sem essa coisa mais próxima, que é uma característica muito daqui, né? Do brasileiro no Brasil. E olha que interessante, né? Lá no final da vivência e tal, teve um momento lá de abraço entre os participantes e tal. E chamou muita atenção dele que duas pessoas, um homem e uma mulher, quando foram se abraçar, eles não tiveram esse movimento do corpo de abraçar, eles esticaram a mão para cumprimentar, né? E aí o meu amigo, tipo, meio que estranhou isso, porque, né, é muito natural nosso. E daí ele falou, primeiro para a moça, né? Ele falou para a moça, para a senhora: Não, eu posso te dar um abraço? Ele falou assim para ela: Eu posso te dar um abraço? E daí ele contando que ela é, disse que sim, mas sabe aquela posição que você só bota o rosto e joga o corpo para trás, assim, como se não fosse para ter contato, né?
E que esse meu amigo, ele, ok, entendeu, acolheu, aceitou, mas era um comportamento estranho para um brasileiro, né? Porque não é muito característico nosso. E ok, a moça abraçou, meio de longe ali e tal, se emocionou naquele meio abraço, né? E ok. E a outra pessoa era um homem. E daí, quando ele foi para dar o abraço nesse homem, o rapaz, ele esticou a mão, assim, só para cumprimentar, tipo, não, sabe? Nem abraço, tipo, só cumprimentando. E aí o meu amigo, né, falou para esse rapaz, esse senhor, não, homem também pode abraçar. Homem também abraça, homem também pode expressar o seu sentimento. E aí aí o senhor, ele permitiu, eles se abraçaram. Quando o meu amigo deu um abraço nesse homem e o homem retribuiu o abraço, desabou num choro. Chorou, 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 chorou. E aí o meu amigo dizia para ele: "Pode chorar mesmo, solta isso, deixa vir, né?" Aí o homem chorava mais ainda, né? E aí, dentro da tua fala, fazendo uma conexão com essa experiência, que foi agora de tarde, né? Não foi nem programado a gente falar disso hoje, é, mas o que que me veio muito fortemente juntando as duas coisas, né? O nosso corpo é um canal de expressão total do nosso sentir, né? E você trouxe a questão da vibração, da frequência, o corpo sente isso também e expressa isso, né? Então, quando nós nos travamos e nos distanciamos da experiência de estar efetivamente de corpo e alma na presença do outro, nós nos tornamos menos empáticos, mais frios, né? Menos sensíveis naturalmente. E esse é muito o comportamento cultural dos europeus, esse distanciamento, essa frieza. E o meu amigo estava dizendo que, de modo geral, as pessoas que eles conheceram, que eles conversaram do europeu, mesmo de lá, não estavam abertas para uma visão sobre espiritualidade, né? E aí ele foi fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, ele identificou lá que mais de um terço dos europeus se intitulam ateus. Olha que interessante. Mais de um terço. É muita coisa, né? É muita Sim, coisa. Mais de 30% dos europeus nativos, né? Dos nativos, se identificam como ateus. E aí, eu não quero dizer aqui que o ateu é menos consciente ou mais consciente, porque não é sobre isso, né? A sim, consciência com se certeza. manifesta independente da escolha de cada um. Mas o que eu quero trazer aqui é o quanto o corpo é capaz de expressar a consciência do indivíduo sobre empatia, amor, acolhimento. E o quanto não se permitir essa expressão provoca choro, a falta, a necessidade, a ausência, né? Sim, E com aí, certeza. no nosso tema de hoje, a gente está trazendo essa perspectiva da nova linguagem do ser, né? Do corpo como um instrumento da nova linguagem do ser. E essa nova linguagem do ser, no meu ponto de vista, é uma linguagem que fala exatamente do sentir, do expressar o sentir. Não é só o expressar o que está na mente, né? Eu penso isso, eu penso aquilo. Não, mas permitir que o corpo expresse o que se passa no sentir, na consciência. E aí o brasileiro é muito característico por isso, né? Se tá alegre, é samba e tudo mais. Se tá triste, é fechar a cara e pronto, acabou, né? Você percebe esses Isso é movimentos uma também? característica, sim, isso é uma característica não só do povo brasileiro, mas da América Latina em geral, né? Por, até por uma influência cultural, portuguesa e espanhola.
né? Tipo, se a gente for analisar lá na Europa, o povo mais próximo de nós nesse sentido é justamente os portugueses e os espanhóis, porque eles também têm esse nível de abertura, né? Talvez não tanto quanto a gente demonstre aqui, mas talvez por influência de outras culturas, né? Porque se a gente for analisar o tamanho do Brasil, o tamanho da América Latina para o tamanho da Europa, a gente vai ver que né, a Europa é um ovinho. Então, tem muito mais miscigenação cultural desses países e tal. Então, tem algumas influências. Mas, por exemplo, eu morei um tempo em Portugal e lá o povo também é assim. Ou é extremamente receptivo e caloroso, ou é cara fechada e, sabe, não tem aquela. Não consegue manter o mesmo nível de distanciamento. Mas mudando um pouco aqui o assunto, uma coisa que me chamou muita atenção no que você estava discursando, né? Que eu acho que reforça essa ideia do corpo como um instrumento, essa é a questão do abraço, sabe? Quando a gente não se conecta, né, a gente cria esse distanciamento, muitas vezes até um distanciamento interno dos próprios sentimentos, Uhum. né? E isso é algo muito presente no universo masculino, porque a cultura masculina, embora esteja se ressignificando, ainda está muito presa nessa questão de, né, engole o choro, moleque, o homem não expressa os sentimentos e tal, né? É, o abraço, ele tem um potencial fantástico e cientificamente comprovado. Um abraço de 2 minutos pode fazer, né, uma diferença absurda na vida de uma pessoa e a gente nem sabe o potencial que isso tem. Uhum. Uhum. Então, é entender, né, o poder que cada gesto tem é importante. O abraço em si é conexão de cardíaco com cardíaco. Quando você abraça alguém genuinamente, com vontade de abraçar aquela pessoa, né, você permite que os dois cardíacos se sincronizem. Uhum. Uhum. Então, quando alguém está numa frequência mais baixa, né, tá com muita coisa ali acumulada, como provavelmente seria o caso desse senhor e tal, através do abraço, muitos laços, muitos nós foram desfeitos. Por isso que ele começou a chorar, Sim. porque essa sincronização, né, permitiu que aquele senhor acessasse um nível vibracional que ele mesmo não estava se permitindo. E a limpeza começou a vir, a limpeza começou a acontecer. Então, é, é, é perceber, né, o quão importante o nosso corpo é como um instrumento nesses processos de transformação, né? Expressão Uma, do corpo, né? exatamente. Tem um trabalho mesmo chamado Barras de Axis. Eu acredito Sim. que você já deve conhecer e muita gente que está assistindo também deve conhecer. Sim, eu tenho Ele informação, funciona Bar. ele funciona através do contato físico. São pontos que nós tocamos, né, na cabeça e Uhum. precisa ter esse contato, sabe? E eu tive a oportunidade de fazer o curso, né? Cheguei a fazer o curso 2 vezes. Minha mãe chegou a fazer 3 vezes, ministrou o curso também, né? E a gente fazia muita troca de barras. Em Uhum. 2019, eu tive uma depressão bem complicadinha, bem punk mesmo. Certo. Minha mãe até veio de Portugal, que ela estava morando já em Portugal, ela veio de Portugal para o Brasil para me dar um suporte, para me dar uma base, porque o negócio estava ficando bravo mesmo. Certo. E foi nessa época que eu conheci o Bar de Axis. E foi através de assim, com o auxílio, né? Não sendo ele exclusivamente, mas com o auxílio de muitas trocas que eu e minha mãe passamos a fazer um no outro,
né? Me ajudou assim absurdamente né, Sair daquele estado, ressignificar né? muita coisa e sair daquele estado, Uhum, né? Então assim, eu cheguei aí para Portugal um pouco antes da pandemia estourar. Eu comecei a fazer um curso, tive que interromper curso. Meu conhecimento era na área de gastronomia, os restaurantes tudo fechando, né? Então eu não estava conseguindo emprego também. Então, assim, foi uma época que, mesmo eu viajando e indo morar em Portugal, se eu não tivesse passando pelos processos que eu estava passando, eu tinha tudo para ir ladeira abaixo de novo, certo. Uhum, sabe? Mas os processos todos ajudaram a eu sustentar essa mudança, né? A gente fazer essas trocas de barras, a gente passou, acho que quase 2 anos não fazendo necessariamente todo dia, mas a gente tirava algumas épocas assim, e aí passava 2, 3 semanas, um mês, todo santo dia fazendo trocas de barras. Aí uhum, depois passava um tempo sem fazer, depois voltava, passava mais uns meses ali de novo, uhum. né, fazendo essas trocas. E foi assim fantástico para mim, sabe? E É, Silvano, você que viveu essa experiência, né? E tem muita gente, né? Muita gente que não só viveu e está vivendo, né? Esses processos de depressão, ansiedade, que são, em geral, movimentos que vêm muito do emocional, né? Muito de guardar no corpo, guardar na mente, guardar no coração emocional e emoções. mental. Oi? Emocional e mental. Emocional e mental, guardando ali muita coisa, né? E dentro de toda essa perspectiva que a gente vem trabalhando aqui, né, nas nossas lives, tudo mais e tal, dessa nova, essa consciência, expansão da consciência, essa nova linguagem, né, de um ser mais autêntico, mais sensível, é, você viveu no corpo, você experimentou no corpo a depressão, você sentiu no corpo o processo da depressão? Porque muitas vezes, quando a gente sente no corpo uma doença ou um desequilíbrio, fica mais claro tratar. Quando a gente não sente, que é uma coisa muito mais realmente emocional, mental, a tendência da pessoa é achar que é qualquer outro problema. Qualquer outro desequilíbrio, menos depressão, ansiedade, pânico. Ela passa a achar justificativa em qualquer outra coisa, porque tá muito só na mente e no sentir. E o corpo não tá doendo, o corpo não tá incomodando, então, tipo, eu não vou no médico. Isso vai passar. Como é que foi para você sentir no corpo, se você sentiu no corpo o seu processo, né? Você falou do barras, que é toque. Então a tua cura foi através do toque, ok. Mas o processo da ansiedade se manifestou também no físico? Olha, nos momentos mais críticos, sim, né? Uhum, Porque assim, esse meu processo depressivo, na verdade, ele é um pouco mais longo, né? Quando uhum, eu olho para trás, eu percebo que é bem mais longo do que a crise que eu tive em 2019, uhum, né? Em 2013, eu tive, sem saber que era, sem saber o que era, uhum, porque eu montei uma loja de tortas com uma sócia, né, que é a mãe de um amigo meu. A gente passou 7 meses ali investindo nosso tempo pesado e acabou o negócio dando errado, né? E aí acumulou com outras questões pessoais e familiares, né? E eu fiquei realmente assim para baixo, ainda não tinha noção do que era. E aí eu descobri a questão do meu TDAH, né? Foi justamente nessa época que eu fui diagnosticado e num primeiro momento o diagnóstico me deixou mais para baixo ainda. Então, assim, eu levei muito tempo para começar a entender como o meu corpo funcionava, né? Entender a questão da desregulação emocional que vem por conta do TDAH.
e passei por alguns altos e baixos, né, ao longo desse processo de 2013 até 2019. 2019 foi que chegou no nível mais crítico mesmo, Uhum, porque embora eu não sentisse fisicamente no caso de dor, né, eu sentia muita sonolência o uhum, tempo inteiro, com sono, com vontade de dormir, mesmo tendo dormido bem, né? E foi nesse nível que eu comecei a perceber que realmente tinha coisa ali errada, né? Eu tinha dificuldade para dormir, eu botava a cabeça no travesseiro, a mente entrava a mil, com 1 milhão de pensamentos diferentes, a ansiedade batia, principalmente nessa época, nessa hora, próximo a dormir. Às vezes tinha insônia, demorava para conseguir dormir, né? Por conta disso, depois pegava no sono e aí dormia. Conseguia dormir minhas 8 horas, não era não era insônia mesmo clínica, né? De a pessoa não conseguir dormir, acabar dormindo pouco, dormindo mal, acordando fácil, não. Eu, quando durmo, eu sempre dormi pesado, né? Mas mesmo eu acordando bem dormido, eu ainda sentia muito sono, eu ainda ficava uma indisposição para tudo, sabe? Para fazer tudo. E ali foi que eu comecei a perceber no nível físico que tinha alguma coisa de errado, uhum, uhum. né? Mas também no nível mental, né? Porque a gente vai acumulando um monte de crença limitante que vai se reforçando, que vai, sabe? E aquilo ali vai dando um nó na cabeça até virar um bug no sistema, né? Uhum, uhum. E eu fiquei realmente sobrecarregado no nível mental mais do que o físico, Sim, você sabe? sabe que essa minha pergunta para você, e foi interessante que você falou algo que eu vivi também, né? Lá entre 2008 e 2010, eu tive 13 empresas. E teve uma crise americana, 2005, perdão, entre 2005 e 2010, eu tive 3 empresas. E aí, na época, teve uma crise americana muito forte que afetou todo o mercado mundial. E os meus negócios foram ladeira abaixo ali naquele momento, né? Tive que fechar, vender o que era possível vender e tal. E lá naquela época, eu também passei por uma crise muito severa de depressão e eu não sabia que era. Eu não tinha noção que era. Eu não sabia. E como não vinha nada físico, eu não sentia no físico, era aquela coisa, né? Tipo, trabalhava de dia, daí fui trabalhar em outras coisas e tal. Trabalhava de dia, chegava à noite em casa, era só choro. Choro, 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 choro. E aí não conseguindo dormir, não conseguindo comer direito e tal. No dia se dormia, até dormia. No dia seguinte o mesmo ciclo se repetia, né? E eu não tinha noção que era depressão. Eu só fui entender que era depressão muitos anos depois, porque o corpo naquela época, não dava sinais de adoecimento. Era mental e emocional, como você está falando, né? E daí, numa outra experiência diferente, daí já mais recente, olha que interessante. Eu estava fazendo um curso, estava passando por um processo de um curso de autoconhecimento. E o facilitador, né, na época lá, ele provocou a gente a viver uma experiência de raiva, né? Ele deu um tema, falou, olha, busque uma memória, uma pessoa, uma situação que tenha a ver com esse tema da raiva que a gente está trabalhando aqui, né? E colocou almofadas à disposição de todo mundo. E tá, cada um pegou uma almofada, né, tudo. E aí ele foi trabalhando, nos levando para um lugar de introspecção, né? Conduzindo todos os participantes ali para um espaço de introspecção, de conexão interna e tal. E eu, no início da vivência, da atividade, eu tava assim, ah, mas eu não tenho raiva disso. Na mente, né? Na mente. Ah, mas eu não, que raiva, eu não tenho raiva
disso, desse tema, esse assunto. Isso para mim tá bem resolvido, né? Tá. E ele foi conduzindo, conduzindo, conduzindo. E daí chegava um determinado momento na vivência, que a gente, né, todo mundo muito envolvido no processo, você tinha que externalizar essa raiva com o corpo, botar essa raiva para fora com o corpo. E a forma de externalizar essa raiva era descontando em soco ali, né, na almofada. Era realmente experienciar, botar para fora, né, do corpo aquela emoção, aquele sentimento. E aí, né, nesse momento estava todo mundo super imerso ali na experiência, né? E o processo foi, passou e tal, terminou a vivência, a gente sentou em roda para compartilhar. E eu, né, conversando comigo mesma. Nossa, né, para quem não tinha raiva, achava que não tinha raiva, eu bati demais nessa almofada, né, e tal. Eu pensando. E daí nisso eu senti uma dor no corpo, assim, no braço, no punho, né? Moço, eu fui olhar meu braço, eu tinha aberto o pulso de tanto que eu tinha batido na tal da almofada. Para quem achava que não tinha raiva nenhuma, né? E aí, claro, né? O professor explicou, o facilitador explicou que a gente guarda raivas de várias coisas, várias situações, inclusive vários momentos com as mesmas pessoas, né? Seja pai, mãe, companheiro, companheira, enfim. E são emoções que a gente vai guardando, sentimentos que vai guardando e que a gente não tem noção que está guardando. E daí, quando você vai para uma experiência física, usando o corpo como um instrumento de expressão de uma linguagem emocional, aquilo que estava somatizado de alguma forma, né, nos órgãos, inclusive, vai vir para fora de alguma forma, de alguma maneira. Só que a gente não tem essa consciência, né? E aí dá para fazer a mesma relação com o que tu estava comentando do abraço em relação ao senhor lá, o meu amigo, né? O quanto um abraço pode ser curador nesse processo da própria ansiedade, da própria depressão, né? Um acolhimento pode ser curador. Então, o corpo, é um instrumento divino mesmo de expressão de todo, tudo que a gente pode sentir, né? Raiva, alegria, acolhimento, dores, tristezas, felicidade, tudo tá aqui dentro, né? Acomodado de alguma forma. Então, se nós permitimos que o corpo seja esse instrumento de uma linguagem de consciência, isso muda tudo na nossa realidade, né? Porque purifica de dentro para fora. Com certeza. É, tem um primo meu que ele está começando um projeto nessa área de espiritualidade. Uhum, E ele veio conversar comigo, a gente passou uma madrugada conversando a respeito do projeto e botando o papo em dia, porque tinha muito tempo que a gente não se falava. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, cara, se você tiver precisando de cobaia, eu tô aqui. E aí ele falou, então vamos nessa. E aí a gente já vai começar. Ele tem feito umas perguntas para mim no WhatsApp antes da gente fazer o primeiro encontro, e eu acho muito interessante essa interação, porque através das perguntas que ele faz, né, eu consigo fazer muita autoanálise, uhum. né? Entre uma das perguntas, entre muitas perguntas que ele tinha, uma pergunta ele fez para mim, que, tipo, seria uma pergunta aparentemente de sim e não, mas eu passei mais de 30 minutos queimando a mufla ali, tentando perceber dentro de mim, né, como responder aquilo. E era algo que parecia tão simples. A pergunta era: em dias bons, você tende a ser produtivo? Ó, já vamos lançar essa pergunta para a galera que está assistindo a gente aqui, para refletir E sobre aí, isso, para pensar sobre isso, né?
E aí eu fui observar como aquela pergunta reverberava em mim. E eu percebi que tinham dois conjuntos que precisavam de ressignificado dentro de mim: o conceito de dias bons e o conceito de produtividade. Eu fiquei pensando, tá, mas o que é que define, ao meu ponto de vista, um dia ser bom ou não ser bom? Uhum. Sim. O que é que falta em um dia normal para eu sentir que o dia está sendo bom, né? Como é que eu posso definir o termo de prioridade? É aquilo que só traz retorno financeiro ou produtividade vai além disso? Entende? Sim. Então eu fiquei. Isso provoca um olhar que convida a gente ao autoconhecimento profundo mesmo, né? E esse autoconhecimento também traz consciência de como eu me comporto, como eu vejo o dia a dia, como eu acordo até a hora que eu vou dormir, como é que eu me movimento na minha realidade, né? Que assim, para algumas pessoas, o conceito de produtividade se resume àquilo que traz um retorno financeiro, Uhum, né? Só que a produtividade ela pode ser muito mais ampla do que isso, né? Por exemplo, eu aqui em casa vive eu, minha mãe e minha irmã, né? E a gente se reveza aqui com as coisas da casa, com o cuidado da casa, com o cuidado das coisas, né? Manutenção em geral. Então eu percebo que mesmo num dia em que eu não estou de fato trabalhando na frente do computador, porque geralmente as coisas que eu faço por ser das estrelas é justamente nos bastidores, é na parte do computador, ainda assim o meu dia pode ser produtivo, né? Eu saí, levei o carro para poder resolver um problema, né? Resolver alguma coisa aqui relacionada à piscina, né? Ou até sair para fazer uma caminhada, né? Que é autocuidado, isso também é uhum, produtividade, uhum, entende? uhum. Então não ficar Sim. preso só ao conceito do que traz o retorno financeiro. Eu percebi que, de certa forma, até certo ponto, né, eu tinha uma crença com relação a isso, a essa questão da produtividade precisar estar vinculada até certo ponto a um retorno financeiro, né? Eu percebi que eu tenho tido mais dias produtivos do que eu imaginava, do que eu tenho imaginado. Uhum. É, e, consequentemente, eu me dou conta que eu tenho vivido mais dias bons do que eu também. Bacana, bacana, maravilhoso. E o quanto isso reverbera também, se conecta com a ciência de onde eu estou, o que eu faço, como eu faço, né? A presença, o estado de presença e do ser, não é? Com certeza. Muito bom. Se tiver alguma pergunta aqui no chat, pode trazer aí, pode lançar, né? Ou então partilhar alguma percepção que você. No final da nossa live, com quase 6 horas já, Silvano, o assunto é muito bom, né? E enquanto guarda aqui, se alguém quer trazer alguma pergunta ou algum comentário, eu quero trazer para você o que que você entende como uma nova linguagem do ser? O que é isso para você? Olha, quando a gente fala em linguagem, um pouco no começo da live, essa conexão entre ciência e espiritualidade, Uhum, né? Antigamente, né, os filósofos e cientistas, né, né,
determinam os números e a matemática como uma linguagem divina. E eu acredito que num termo frequencial, num termo biológico, Sim, né, a forma como nós expressamos o amor, né, através da união de dois seres, né, para gerar. Então, assim, o amor ele está quando a gente é por isso que eu falo que as nossas formas de sermos essa ferramenta no dia a dia, de sermos esse instrumento no nosso dia a dia, sabe? É, um nível de consciência melhor para a nossa existência, nós precisamos fazer isso manifestando o amor, sabe? A compaixão, a empatia, né? E todos esses outros sentimentos, né? É do amor que a gente consegue perceber que a raiva do outro não tem nada a ver com o que a própria outra pessoa está passando, que a gente não precisa comprar aquela para tirar a raiva do outro. A gente pode transmutar isso, transformar isso em amor através tendo compaixão com o que o outro está passando, né? Respeitando o outro para uma frequência mais elevada e não abaixar a sua frequência em amor ao outro. A gente muitas vezes processo do despertar ou quando a gente ainda não iniciou esse processo de despertar, é muito comum a gente ter filhos, pais e filhos, onde a gente acha que há mais poder de nos tirar do nosso centro, é sim. permitir que o outro, né, fica com raiva e você fala, porque tipo, você está dando poder ao outro, para o outro. Na verdade, o amor está em justamente Se manter não centrado. se Uhum, manter no seu espaço, se manter no seu centro e, dentro do possível, uhum. ajudar o outro Para ele, né? e voltar para ele exatamente através do amor, através da propagação desse amor. Uhum, uhum. Eu Então, concordo com assim, você. A língua. E eu quero até caminhar aqui para a finalização da live e trazer uma provocação, Silva, que é refletir sobre como você, como, né, a gente, como você através do corpo. Já que a gente está falando o corpo como instrumento trouxe, né, que para ele essa nova linguagem do ser é o amor. Então a minha provocação aqui para todos vocês, vou me colocar nessa reflexão, é como é que nós estamos linguagem do amor através dos nossos corpos. Primeiro com a gente mesmo. Respeito a si mesmo, ao seu tempo, ao seu espaço, às suas necessidades pessoais. Está expressando isso, como é que nós estamos expressando essa linguagem do amor em relação ao outro. Todo mundo aqui.
E Silvano, agradeço muito pela nossa conversa, pela nossa prosa. Tenho certeza que Beth é a melhora dela, para o bem-estar dela. E eu fico realmente bastante grata de você estar aqui com a gente. Obrigado. Eu queria deixar uma provocaçãozinha aqui também, que é algo que eu gosto muito de falar, geralmente no final das lives, quando o tema do amor surge, né? Como eu falei, eu fui criado tive a minha infância entre o catolicismo e o espiritismo kardecista. Então, assim, um dos maiores exemplos de mestre que eu tenho é Jesus, né? Eu não estou preso a uma religião, mas eu busco seguir muito dos ensinamentos de Jesus. E, para mim, né, a máxima expressão dele é amai ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, observem sempre nos seus atos essa parte do como a ti mesmo, porque é necessário amar o próximo tanto quanto você se ama. Nem amar ao outro mais do que a si, nem amar a si mais do que ao outro. Uhum. Então, de que forma nós podemos manifestar o amor buscando sempre este equilíbrio? Perfeito, Eu acho perfeito. que essa é a pergunta que pode auxiliar muito no nosso processo de expansão, né, e de reverberação dessa expansão para o nosso campo existencial, para o nosso planeta, né, para esse plano material e para onde mais nossa energia puder alcançar. É isso. Duas provocações aí importantes para uma semana maravilhosa para cada um de nós. Então, olha, todos vocês que estão com a gente aqui na live, no ao vivo, muito grata pela presença de vocês. Silvano, querido, mais uma vez, gratidão por estar aqui. Leve um abraço nosso para Isso sua mãe, também. né? Diga que a gente deseja muito que ela se recupere logo, né? Deixe mais. Silvano, obrigado, uma ótima semana para você, um ótimo Gratidão você setembro, também. né? E a todos vocês, um beijo, até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.